Você foi selado no templo. Você fez convênios sagrados. Você acredita que sua família é eterna. Mas ir ao templo e ser selado não garante automaticamente a eternidade com sua família. Joseph Smith chorou ao ver que existem 5 erros específicos que anulam o selamento, mesmo para quem vai ao templo regularmente. E o terceiro erro? Esse é o que 90% dos santos comete sem perceber. Neste vídeo, você vai descobrir esses 5 erros. E como evitar que seu selamento seja anulado. Fica até o final. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Você foi ao templo. Você se ajoelhou no altar. Você ouviu as promessas eternas. Você foi selado ao seu cônjuge para o tempo e toda a eternidade. E desde aquele dia, você acredita que está garantido. Que sua família é eterna. Que quando morrer, vocês estarão juntos para sempre. Mas Joseph Smith recebeu uma revelação que muda completamente essa perspectiva. O Senhor declarou algo que deveria fazer todo casal selado parar e refletir. Portanto, em verdade eu vos digo que todos os contratos, convênios, compromissos, obrigações, juramentos, votos, desempenhos, conexões, associações ou expectações que não sejam feitos e celebrados e selados pelo Santo Espírito da promessa, não têm eficácia, virtude ou força na ressurreição dos mortos e depois dela. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 7. Leia novamente essa última parte. Não tem eficácia, virtude ou força. Isso significa que o selamento pode ser anulado. Pode perder seu poder. Pode se tornar inválido. Não porque Deus quebra promessas, mas porque convênios têm condições. E se você não cumpre sua parte, Deus não está obrigado a cumprir a dele. E Joseph Smith viu algo que o fez chorar. Existem 5 erros específicos que casais selados cometem, erros que anulam completamente o poder do selamento. Não são erros óbvios. São erros sutis. Erros que 90% dos casais selados cometem sem perceber. Neste vídeo, você vai aprender esses 5 erros. Como identificar se você está cometendo algum. E como corrigir antes que seja tarde demais. Vamos ao primeiro erro. O primeiro erro que anula o selamento no templo é ser selado mas viver indignamente fora do templo. Você fez convênios sagrados. Você prometeu viver de acordo com as leis de Deus. Mas quando saiu do templo, você voltou para pecados secretos que ninguém vê. Pornografia. Desonestidade. Guarda rancor. Crítica constante. Qualquer transgressão deliberada que você esconde. E você pensa, mas eu fui selado. Isso compensa meus erros. Não compensa. O Senhor foi absolutamente direto sobre isso. Porque o Senhor não pode considerar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 31. O mínimo grau. Deus não ignora pecados secretos só porque você foi selado no templo. O Senhor também ensinou. E se não guardarem seus convênios, não terão validade nem força quando estiverem fora do mundo. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 18. Não guardarem seus convênios. Se você vive indignamente, você não está guardando seus convênios. E se não guarda, o selamento não tem força. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas significa que você não pode viver em pecado deliberado e achar que o selamento vai te salvar. Como você sabe se está cometendo esse erro? Faça essas perguntas honestas a si mesmo. Existe algo em minha vida que eu esconderia de meu cônjuge? Algo que eu esconderia de meu bispo? Algo que eu faria diferente se Jesus estivesse ao meu lado fisicamente? Se a resposta for sim, você está vivendo indignamente. A correção é clara e urgente. Primeiro, pare com o pecado secreto hoje. Não amanhã. Hoje. Cada dia que você adia é um dia que seu selamento está em risco. Segundo, confesse ao seu bispo se for necessário. Ele não está lá para julgar você. Ele está lá para te ajudar a se arrepender. Terceiro, arrependa-se genuinamente. Isso significa sentir tristeza verdadeira, confessar a Deus, abandonar o pecado completamente e fazer restituição quando possível. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: arrependimento não é apenas parar de fazer o errado. É mudar completamente quem você é. É tornar-se uma nova criatura. Conferência Geral,
Abril de 1975. O templo não é escudo contra consequências de pecados. É local sagrado que exige santidade. Se você está vivendo indignamente, há esperança. Cristo oferece perdão completo. Mas você precisa agir hoje. Mas existe um segundo erro. E esse afeta diretamente seu casamento. O segundo erro que anula o selamento é negligenciar seu cônjuge depois que foi selado. Você se lembra do dia do seu selamento? O amor que sentiu? As promessas que fez? A conexo profunda? Mas os anos passaram. A rotina tomou conta. Os filhos vieram. O trabalho aumentou. E você parou de se esforçar. Você não namora mais. Não conversa profundamente. Não passa tempo de qualidade juntos. Seu casamento se tornou funcional, não romântico. E você pensa, mas estamos selados. Estamos garantidos para a eternidade. Não funciona assim. O Senhor ensinou claramente. Amarás tua esposa de todo o teu coração e te apegarás a ela e a nenhuma outra. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 22. De todo o teu coração, não metade. Não 30%. Todo o coração. Apegar significa investir, priorizar, cultivar. Não apenas coexistir. O Senhor também revelou. E além disso, em verdade vos digo que se um homem desposar uma esposa pela minha palavra, e não cometerem homicídio, então serão válidos quando saírem de lá. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Pela minha palavra, significa viver o casamento da forma que Deus ordena. E Deus ordena amor ativo, não negligência passiva. Como você sabe se está cometendo esse erro? Pergunte ao seu cônjuge, ou a si mesmo honestamente. Quando foi a última vez que tivemos um encontro romântico só nós dois? Quando conversamos profundamente sobre nossos sonhos, medos, esperanças? Meu cônjuge se sente prioridade em minha vida. Se as respostas são desconfortáveis, você está negligenciando. A correção exige ação imediata. Primero, date night seminal. Não negociável. Sem filhos. Sem celular. Apenas vocês dois. Reconnectando. Segundo, conversas diárias de pelo menos 15 minutos sem distrações. Não sobre logística da casa. Sobre vocês. Sobre sentimentos. Sobre conexo. Terceiro, pequenos gestos diários de amor. Bilhete. Uma mensagem carinhosa. Um abraço de 20 segundos. Beijos genuinos. Esses pequenos gestos constroem intimidade. O presidente Gordon B. Hinckley ensinu. O casamento selado não é destino automático. É jornada que requer esforço diário, amor constante e compromisso renovado. Conferência Geral, outubro de 1991. Seu cônjuge precisa sentir que é sua prioridade, não sua obrigação. Sua prioridade. Se você negligenciou seu casamento, comece a reconectar hoje. Não é tarde demais. E agora chegamos ao terceiro erro. O que 90% dos santos comete. O terceiro erro que anula o selamento, e o que 90% dos santos comete sem perceber, é não perdoar completamente seu cônjuge. Seu cônjuge te magoou. Disse algo cruel. Esqueceu algo importante. Decepcionou você de alguma forma. E você perdoou com a boca. Disse está tudo bem. Mas no fundo do coração, você ainda guarda mágoa. Rancor. Amargura. Você traz o assunto de volta em discussões. Você usa contra ele em momentos de raiva. Você nunca realmente deixou ir. E você pensa, mas ele me machucou. Eu tenho o direito de me sentir assim. Talvez tenha. Mas se você quer manter seu selamento válido, você precisa perdoar completamente. O Senhor foi absolutamente inflexível sobre isso. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 10. É exigido. Não é sugestão. Não é se você sentir vontade. É mandamento absoluto. E note, a todos os homens, isso inclui seu cônjuge. Especialmente seu cônjuge. Jesus Cristo ensinou algo ainda mais direto. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Isso é claro e assustador. Se você não perdoa seu cônjuge, Deus não perdoa você. E sem perdão de Deus, não há exaltação. E sem exaltação, o selamento não tem validade eterna. Este é o erro mais comum porque é o mais fácil de cometer e o mais difícil de reconhecer. Seu cônjuge não é perfeito. Ele vai te magoar. Repetidament. Não porque é má pessoa, mas porque é humano. E se você guarda cada mágoa, cada decepção, cada palavra cruel, você está construindo uma parede entre vocês. E essa parede anula o poder do selamento. Como você sabe se está cometendo esse erro? Pergunte a si mesmo. Quando penso em meu cônjuge, sinto paz ou ainda sinto dor de mágoas passadas? Eu trago assuntos antigos de volta em discussões? Existe algo que meu cônjuge fez que eu perdoei, mas ainda me incomoda? Se sim, você não perdoou completamente. E 90% dos casais selados estão nessa situação. A correção não é fácil, mas é essencial. Primeiro, reconheça honestamente que você não perdoou. Pare de fingir que perdoou quando não perdoou. Segundo, ore pedindo ao Senhor que tire a mágoa do seu coração. Pai, eu quero perdoar, mas não consigo sozinho. Muda meu coração. Terceiro, tome a decisão deliberada de deixar ir. Isso pode significar ter uma conversa difícil com seu cônjuge. Expressor adore. E depois, genuinamente, deixar ir. O elder Jeffrey R. Holland ensinou: no casamento, vocês vão se machucar. A questão não é se vão se machucar, mas como vão lidar com a mágoa. Casamentos eternos são construídos sobre perdão constante. Conferência Geral, outubro de 2014. Este é o erro que 90% comete. E pode ser você agora mesmo. Se for, perdoe hoje. Completamente. Seu selamento depende disso. Mas existem mais 2 erros. Vamos ao quarto. Antes de chegarmos ao quarto erro, sobre prioridades que destroem selamentos, e ao quinto erro que pode anular tudo mesmo que você faça todo o resto certo, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda outros casais selados a protegerem seus casamentos eternos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre como fortalecer seu casamento eterno e viver à altura de seus convênios. E deixe um comentário. Qual desses 3 primeiros erros mais te fez refletir? Viver indignamente, negligenciar cônjuge, ou não perdoar? Agora vamos ao quarto erro, e esse afeta suas prioridades diárias. O quarto erro que anula o selamento é colocar outras coisas, mesmo coisas boas, acima do seu casamento. Você trabalha 60 horas por semana para dar uma vida melhor à família. Você aceita todos os chamados da igreja. Você serve no templo toda semana. Você dedica tempo aos filhos. Tudo isso é bom. Mas se você está fazendo tudo isso e negligenciando seu cônjuge, suas prioridades estão erradas. E você pensa: mas estou fazendo tudo por eles. Por minha família. Mas sua família não precisa de um mártir. Precisa de você presente no casamento. O Senhor ensinou sobre prioridades. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Apegar-se-á. Isso significa priorizar. Seu cônjuge vem antes de seu trabalho. Antes de seus pais. Antes até de seus filhos em certos aspectos. O Senhor também revelou através de Joseph Smith. E em nada ofende o homem a Deus, a não ser aqueles que não confessam sua mão em todas as coisas. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 59, versículo 21. Quando você coloca trabalho, hobbies, ou até serviço na igreja acima de seu casamento, você não está confessando a mão de Deus. Você está dizendo que essas coisas importam mais do que o convênio eterno que fez. Como você sabe se está cometendo esse erro? Pergunte ao seu cônjuge, e seja corajoso o suficiente para ouvir a resposta honesta. Você se sente prioridade em minha vida? Ou sente que vem depois do trabalho, dos filhos, dos chamados da igreja? Se seu cônjuge hesita ou diz que não se sente prioridade, suas prioridades estão erradas.
A correção exige mudanças difíceis. Primeiro, avalie honestamente suas prioridades. Onde você realmente gasta seu tempo, energia, atenção? O que recebe o melhor de você, trabalho ou casamento? Segundo, faça escolhas difíceis. Às vezes isso significa recusar um chamado, reduzir horas de trabalho, dizer não a oportunidades boas para dizer sim à coisa mais importante, seu casamento. Terceiro, seu cônjuge recebe o melhor de você, não o que sobra. Não dê ao trabalho sua energia e ao casamento seu cansaço. Inverta isso. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: nenhum sucesso profissional, nenhum chamado na igreja, nenhuma realização pessoal compensa a falha no casamento. Conferência Geral, abril de 1982. Se você está colocando outras coisas acima do casamento, mesmo coisas boas, suas prioridades estão destruindo seu selamento. Corrija hoje. Seu casamento eterno depende disso. E agora o quinto e último erro. E esse pode anular tudo. O quinto e último erro que anula o selamento, e que pode anular tudo mesmo que você evite os outros 4, é parar de crescer espiritualmente juntos como casal. Você vai à igreja. Mas vocês nunca conversam sobre o que aprenderam. Você lê as escrituras. Mas cada um lê sozinho, nunca juntos. Você ora. Mas orações em casal são raras ou mecânicas. Vocês vivem no mesmo espaço, mas não crescem espiritualmente juntos. E você pensa, mas cada um tem sua própria espiritualidade. Sim. Mas casamentos eternos requerem crescimento espiritual compartilhado. O Senhor revelou sobre casamento celestial. Na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais alto, um homem deve entrar nesta ordem do sacerdócio, ou seja, o novo e eterno convênio do casamento. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 131, versículos 1 e 2. Entrar nesta ordem não é apenas ser selado. É viver essa ordem. E viver essa ordem significa crescer espiritualmente juntos, não apenas individualmente. O Senhor também ensinou: e preparai-vos e santificai-vos, sim, purificai vosso coração e limpai vossas mãos e vossos pés perante mim. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 74. Preparai-vos e santificai-vos. No contexto de casamento eterno, isso significa que ambos precisam estar crescendo em santidade. Juntos. Como você sabe se está cometendo esse erro? Pergunte a si mesmo e ao seu cônjuge. Quando foi a última vez que oramos juntos de joelhos com sinceridade? Quando lemos as Escrituras juntos e discutimos o que aprendemos? Quando tivemos uma conversa profunda sobre nossa fé? Se você não consegue lembrar, vocês pararam de crescer espiritualmente juntos. E quando vocês param de crescer juntos, vocês começam a se distanciar. E, eventualmente, vocês estão em níveis espirituais diferentes. E o selamento perde poder. A coraqueo transforma casamentos. Primeiro, oração em casal diária. De joelhos. Com sinceridade. Não apenas abençoa o dia. Orem pelas necessidades reais um do outro. Expressum gratideo. Peçam ajuda. Segundo, estudo das Escrituras em casal. Mesmo que seja apenas 10 minutos. Leiam juntos. Discutam o que aprenderam. Perguntem um ao outro: o que isso significa para você? Terceiro, conversas espirituais regulares. Sobre fé, sobre dúvidas, sobre como estão sentindo o Espírito Santo. Vulnerabilidade espiritual cria intimidade profunda. O presidente Russell M. Nelson ensinou: casais que oram juntos, estudam juntos, e crescem espiritualmente juntos têm taxa de divórcio próxima de 0. E mais importante, têm selamentos que duram eternamente. Conferência Geral, outubro de 2022. Se vocês pararam de crescer espiritualmente juntos, comecem novamente hoje. Hoje à noite, ajoelhem-se juntos e orem. Apenas 2 minutos. Mas façam. Isso pode salvar seu selamento eterno. Recapitulando os 5 erros que anulam o selamento no templo. Primeiro, viver indignamente fora do templo. Pecados secretos annulum convenio sagrados. Arrependa-se hoje. Segundo, negligenciar seu cônjuge após o selamento. Namorem novamente. Reconnectum. Seu cônjuge precisa ser prioridade. Terceiro,
Não perdoar completamente. 90% dos santos cometem esse erro. Perdoe hoje. Completamente. Seu selamento depende disso. Quarto, colocar outras coisas acima do casamento. Trabalho, filhos, chamados, nada é mais importante que seu convênio eterno. Quinto, parar de crecer espiritualmente juntos. Orem juntos. Estudem juntos. Crezcam juntos. Joseph Smith chorou ao ver esses erros porque viu quantos casais selados perderiam a eternidade juntos não por falta de amor, mas por falta de esforço intencional. O Senhor prometeu: e se um homem se casar com uma mulher por minha palavra, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio, então serão deuses, porque não terão fim. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 20. Por minha palavra e minha lei, isso significa viver à altura dos convênios. Corrigir esses 5 erros. Proteger ativamente seu selamento. A escolha agora é sua. Você pode ignorar esses erros e esperar que tudo dê certo. Ou pode examinar honestamente sua vida, identificar qual erro você está cometendo, e corrigir hoje. O convite é urgente. Escolha um desses 5 erros onde você mais precisa melhorar. Apenas um. E comece a corrigir hoje. Não amanhã. Hoje. Converse com seu cônjuge hoje à noite. Qual desses erros você acha que estamos cometendo? Como podemos corrigir juntos? Se este vídeo foi útil, compartilhe com outros casais selados que precisam ouvir isso. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre como proteger seu casamento eterno. E deixe um comentário. Qual desses 5 erros você percebeu em sua própria vida? Lembre-se, o selamento não é garantia automática. É convênio que requer esforço diário. Mas se vocês se esforçarem juntos, a promessa é real: eternidade juntos com aqueles que você ama. Até o próximo vídeo.